Tradicional boa noite. Boa noite. Eu quero fazer uma alocução não é palavrão não, uma alocução acerca de um grande personagem da nossa retrohistória, Hitler. Mas antes eu queria falar sobre nós mesmos. Outro dia nós estávamos aqui, todos de branco assim, lindo, eu acho, de branco. Aí alguém diz assim, estão todos uniformizados. E aí eu me senti há 70 anos atrás, quando eu fiz o CPOR, eu estava com aquele uniforme do Exército Brasileiro, eu me sentia garboso, um ser superior. E foi ótimo. Vocês não imaginam os episódios maravilhosos que eu passei no CPOR, no Exército. Tivemos que fazer treinamento de tiro. Então, na época, não tinha metralhadora, não tinha esses fuzis ordinários de dar 50 tiros de uma vez. A gente botava um pente com cinco tiros. Aí engatilhava e pum. Engatilhava, pum. 5 tiros. Aí tinha que tirar aquele pente e botar outro pente. Aí fomos fazer o treinamento de tiro. Eu, o colega, outro colega. Aí era o Mauser 1908, um tiro de precisão. Tinha até quem chamasse mosquetão. Eu só não me lembro se era 7,92, que era usado pelos alemães, ou se já era o 9 milímetros. Não me lembro, não. Mas aí eu fui lá, pá, 5 tiros. Depois, fomos conversando, os colegas e tal. Daqui a pouco veio o tenente com o meu alvo. Nenhum tiro, nem volta. Meu Deus do céu. Aí, não, porque você errar 20 centímetros é razoável. Agora, 2 metros é difícil. Agora, o alvo do colega estava todo picotado. Tinha os tiros dele e os meus. Agora imagina um exército com soldados assim, bandeira branca, né? Porque já perdeu a guerra. Atirando. A sorte é que o comandante era meu tio. Então, ficou por isso mesmo. Depois, outro episódio interessante, que eu tive que ficar de sentinela. Eram 4 horas, durante a noite, 4 horas para um, 4 horas para outro. E eu fiquei nas 4 últimas horas da manhã. Aí estou eu lá com o fuzil, né? Aí o comandante chegou, entrou e tal. Aí o tenente me chamou. Cara, o comandante chegou, você não apresentou armas? Eu digo, eu vou apresentar arma para o meu time. A sorte é que o comandante era o meu tio mesmo. Senão eu estaria preso até hoje. Bem, então, deixa eu falar sobre coisa séria. O tal do Hitler, dizem os espíritas, eu já ouvi isso sério, que ele foi mandado para a Terra para fazer uma revolução do bem, fazer uma coisa maravilhosa. E é a questão do livre-arbítrio, né? E ele escolheu não fazer nada tão maravilhoso assim. Então eu fui ler com essa missão de trazer... Porque muita gente pensa que ele chegou e botou os tanques na rua e tomou a França, tomou a metade da Rússia, e não é bem assim. Ele teve um início, teve um começo. Então, nesse livro de psicólogos da época, eles mostram
o desenvolvimento dele na vida. E antes dele, o avô era um roceiro muito grosseirão. Ele batia na mulher, batia no filho. Eu acho que nem brasileiro é assim. E, desculpe eu estar comparando com os brasileiros, né? Aí, o pai de Hitler era um homem, assim, com esses traumas. Então, batia na mulher, bebia, e chegava em casa, batia na mulher, batia na mulher. E a mãe dele já tinha tido 2 crianças, não sei se na época, porque as crianças não eram diferentes no mundo por serem austríacos, não sei. Mas então, ela já tinha perdido 2 crianças, e ele era o 3º filho. Então ela mimava ele, porque ela não queria perder o 3º filho, e tratava com muito carinho Adolf Hitler. Então, ele cresceu assim, e vendo o pai bater na mãe, jeito muito rude. E o pai vai embora, até que a mãe dele morre no início da puberdade. E ele fica desorientado, porque a mãe era tudo para ele. E aí ele cai no mundo e foi ser mendigo. Pedir esmola. Vai pedir esmola. E chegou até parece que, tirar alguma coisa dos amiguinhos, ali, todos pobrezinhos. E aí ele foi condenado na Áustria e teve que fugir para a Alemanha para não ser preso. Garoto, 15 anos. E nessa condição, ele sentiu que a Alemanha substituía a mãe dele. E daí ele se comporta assim, com essa paixão pela Alemanha. Foi servir na Primeira Guerra, 1914, 1918. Foi ferido, voltou para a área de combate. Ele conta que ele era uma pessoa assim, um homem com um dom, porque ele estava com os companheiros na trincheira. E uma coisa ele levou a pegar uma marmita e comer lá adiante. Caiu uma bomba exatamente no lugar onde ele estava com os companheiros, morreram todos. E ele se salvou, então ele tinha essa ideia de que ele foi um privilegiado. Quando chega o fim da guerra, parece que ele sofreu, que eles usavam gás de mostarda, um gás venenoso. E parece que ele ficou sem visão, sem voz. Até hoje não se sabe exatamente se ele realmente teve esses sintomas ou se ele administrou os sintomas. Bem, mas logo ele ficou bom, no hospital, ficou bom. E aí ele vai para a política, com aquela verve de palestrante, assim como nós. E então ele contaminava
a população, todo mundo. E aí ele inventa tal partido, ele e os companheiros, naturalmente, ele estava sozinho. Aí com aquela saudação, a saudação da bandeira com a cruz gamada. E aí ele evolui, em 23 ele tenta um putsch, ou seja, tenta uma revolução para tomar o governo, apesar de ele ser eleito deputado, coisa parecida. Mas aí ele perde essa tentativa, até que ele consegue chegar ao governador como chanceler do Urat. O Urat era o eixo alemão. E ele chega ao governo e dali para diante, como a Alemanha tinha sido derrotada na Primeira Grande Guerra, ele precisava de um culpado, porque a economia alemã estava destroçada, a Alemanha foi derrotada. E então o que se imagina é que na época os judeus tinham como seu território o capital. E daí eles tripudiaram sobre aquela situação da Alemanha. Ele cada vez ficou mais revoltado com aquela situação, então colocou a culpa da derrota alemã, dos males da Alemanha, nos judeus. Chega a Primeira Guerra ali, ele já começa a fazer uma perseguição. Não é só ele, não. Ele e os companheiros dele. Goering, Goebbels, Hess. E então, considerando que em 18 os aliados fizeram um armistício com a Alemanha estava destroçada, mas os aliados preferiram, França e Inglaterra preferiram fazer uma paz, ainda que provisória, porque estavam cansados de guerra. A Rússia, com a Revolução Comunista em 17, se retirou da guerra. Os alemães puderam trazer as suas tropas para o Ocidente e o que compensou essa superioridade alemã nesse momento foi que os americanos entraram na guerra 1,5 milhão de homens, 1.600.000 homens, para a Europa. E aí ficou estabilizado e os americanos não queriam participar do armistício. Os americanos queriam continuar a guerra porque eles estavam preparando 3,5 milhões de homens e iam arrasar a Alemanha. Theodore Roosevelt, não era Franklin Delano Roosevelt, que já é na Segunda Grande Guerra. Mas eles têm que fazer o armistício, e é daí que ele começa, ele toma o governo de maneira ditatorial, tirânica,
e passa a preparar a Alemanha para a guerra. Os ingleses e franceses não estavam interessados em detê-lo. Iria isso custar talvez um novo desastre. Então o chanceler inglês foi conversar com ele e ele chegou e disse: não, agora eu quero a região dos Sudetos, que tem muitos alemães, 50% de alemães. Era uma região da Tchecoslováquia, que era um país recente, tinha sido inventado quando acabou a guerra, porque aquela região toda era do Império Austro-Húngaro. Então, ele reivindica a região dos Sudetos. Os ingleses, o inglês, que era o chefe dos aliados, conversa e tal, para lá e para cá, até que cede a região dos Sudetos da Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia era da Tchecoslováquia, os Sudetos eram da Tchecoslováquia, mas os ingleses é que cederam. 1938. Quando cheguei início de 39, Hitler faz a reivindicação última e entra com sua tropa para manter a região dos Sudetos, mas aí toma toda a Tchecoslováquia. Os aliados, os ocidentais, tinham um tratado com a Tchecoslováquia, um tratado de proteção para a Tchecoslováquia. Mas aí ignoraram o tratado e deixaram a Tchecoslováquia ser dominada pelo Hitler. E então, havia, depois da Primeira Guerra, eles tinham deixado uma região entre a Prússia, que era parte da Alemanha, e o resto da Alemanha, deixaram um corredor para a Polônia, porque, afinal de contas, a Polônia recebeu a independência do Império Austro-Húngaro e precisava de uma saída para o mar. Desde esse momento, os alemães começam a reivindicar aquele corredor, aquela do porto de Danzig. E aí começa o aborrecimento por um lado e para o outro. Os aliados ocidentais tinham um acordo com a Polônia de proteção à Polônia. E Hitler apoia essa reivindicação dos alemães, que era dele. E então invade a Polônia. 1º de dezembro, 1º de setembro, 1º de setembro de 39, invade a Polônia. Aí França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Hitler toma a Polônia, faz um acordo com Stalin, da União Soviética, porque Stalin ofereceu um acordo aos aliados ocidentais. Só que, como eram comunistas, os aliados não aceitaram o acordo. Aí não teve dúvida, fez um acordo com Hitler, Stalin e Hitler. Então, enquanto Stalin avançava pelo Ocidente, enquanto Hitler avançava pelo Ocidente, tomando uma boa parte da Polônia, o Stalin avançou pelo Oriente, pela terra dele, e tomou outra parte da Polônia.
E os aliados ficaram declarando guerra. Só que eles fizeram uma guerra assim, uma escaramuça ali, outra escaramuça aqui, e não se decidiram a atacar a Alemanha. Tiveram a oportunidade, mas não se decidiram a atacar. Então, uma guerrinha assim de joga bombinha ali, joga tirinho aqui e tal, tiros para cá, tiros para lá, mas ninguém decidiu. Enquanto isso, a Alemanha estava se preparando muito poderosamente, com divisões blindadas, divisões mecanizadas, coisa que na época ainda tinha gente que tinha cavalaria. E em determinado momento, Hitler toma a Dinamarca, toma a Noruega, os ingleses e franceses tentam compensar a invasão da Noruega, mas perdem, tem que retrair. E daí começou o avanço dos alemães sobre aquela região. A França já com tropa inglesa, com a sua tropa já disponível, mas não montou um ataque. Daí, essa questão que eu aprendi, é isso, não, a melhor defesa é o ataque. Então, franceses, ingleses, belgas e holandeses, que tinham uma boa tropa, ficaram esperando, veja você, ficaram na defensiva. E é quando os alemães atravessam as Ardenas. A mesma coisa que fizeram na Primeira Guerra, fizeram na Segunda, porque a fronteira da França com a Alemanha estava guarnecida pela linha Maginot. A linha Maginot tinha até metrô para carregar munição para um lado e para o outro, tinha tudo que era canhão. Então era praticamente inexpugnável. Mas na fronteira da França com a Bélgica, muito próximo da fronteira com a Alemanha, estavam desguarnecidos. Num livro, General Godard, ele diz que a França tinha 2 divisões blindadas, mas que a 5ª coluna nazista, que já interferia no governo francês e no alto comando, achou que era bom distribuir os blindados por trás da linha Maginot. Agora você imaginou, perdão, eu estou fazendo trocadilho. Então, distribuindo, em vez de colocar, quando eles sabiam que o único lugar, o único ponto de penetração do ataque alemão, e que mal defendido, era na fronteira com a Bélgica. Eles viriam de sudeste e penetrariam, como fizeram, invadiram através das Ardenas. E os blindados franceses estavam distribuídos. Há que se considerar que os blindados franceses eram muito superiores aos alemães. E França tinha a maior artilharia do mundo e recebeu a ordem de economizar munição. Ou seja, a artilharia parada quando era o momento de usar a artilharia intensivamente. E os blindados também não puderam ser usados em concentração, quando os alemães vieram com os carros em concentração.
Os alemães tinham o Mark II, era o carro mais comum, mas o canhão deles era 20 milímetros. 20 milímetros. Eles já tinham o Mark III, com o canhão 37, mas não eram muitos. A maioria era. E tinham muito uma tropa mecanizada, com carros de lagarta, já em grande quantidade. E não foi difícil para eles avançarem e romperem as defesas através das Ardenas. Avançaram pela França. A tropa francesa e inglesa que avançou para compensar o fluxo de tropas alemãs ficou cercada na Bélgica. É quando vocês devem conhecer o episódio de Dunkerque. Dunkerque foi o porto em que as tropas franco-britânicas tiveram que retrair para ali, para aquele ponto, para aquele porto, e fugir para a Inglaterra. Conseguiram recuperar 315, 320 mil homens. Franceses, ingleses, belgas, até holandeses. Conseguiram fugir. E eles usaram tudo que era barco. Barcos da marinha de guerra, barcos de cabotagem, barcos da marinha de transporte e até barco a rema, 40 quilômetros de Canal da Mancha. Valia tudo, eles tiveram que fugir. E não foi uma fuga muito tranquila, não, porque os aviões alemães estavam o tempo todo atacando, bombardeando, metralhando. Enfim, foi declarada uma vitória. Fugiram com uma vitória de terem fugido, porque os alemães tomaram aquela região toda, logo adiante, lutaram muito e tomaram aquela região. E então, fica essa questão da análise da personalidade do Hitler. Ele chegou ao poder, teve todas as dificuldades, porque chegou a ser coisa que pouca gente jamais soube. Isso foi revelado talvez uns 10 anos atrás, porque os psicólogos que fizeram o levantamento da vida de Hitler não podiam revelar, seriam mortos, porque fanático tem em todo lado, e os nazistas eram fanáticos. Então, eles só foram revelar há poucos anos atrás, uns 10 anos atrás. Então, eu tenho lá o livro, eu estou com um livro emprestado da minha psicóloga, que mostra assim, essa história da vida o desenvolvimento da vida de Hitler, desde garoto, desde os antecedentes. E a guerra foi muito difícil. Ele faz a Operação Barba Vermelha, Barba Roja, contra a União Soviética, chega às portas de Moscou, a União Soviética reage, consegue reagir e progressivamente vem avançando.
traz o Marechal Zhukov lá, que já tinha sido uma encrenca lá com os japoneses, e a produção de carros de combate dos russos, da União Soviética, é muito grande, muito grande. Então superou de longe a produção dos alemães. O alemão apresentou o Leopard com o canhão 75, depois o Tigre Real com o canhão 88, que era um tiro que espatifava tudo, porém eram poucos. E os soviéticos vieram com a massa gigante de carros T-34 com o canhão 85, que não era muito menos do que o 88. E foram vencendo e avançando e acabaram por vencer a guerra. E os alemães perdem a guerra em 8 de maio. 8 de maio, eles assinam a rendição, Hitler suicida, e já ouvi dizer, não tenho nada por escrito, ou eu não tenho nada que possa corroborar, mas dizem que o espírito dele foi trancafiado lá em Plutão, e que Gandhi, o espírito de Gandhi, foi cuidar dele, para ver se consegue civilizá-lo, porque ele é ele não é muito normal dentro dos nossos conceitos, né? Mas, de qualquer maneira, o Gandhi deve estar lá trabalhando, coitado, para procurar convertê-lo. E que assim seja. E Deus é quem sabe. Muito obrigado. Eu fiz um esforço, porque eu também fui consultar um livro que tem praticamente a minha idade, História da Guerra. Meu pai comprou o livro, que era feito pelos portugueses, foi feito pelos portugueses durante a guerra, porque os repórteres portugueses tinham acesso à Alemanha, porque o dirigente de Portugal era fascista, era favorável a Hitler. Ao mesmo tempo que Portugal era dependente da Inglaterra. Então, o repórter português tinha acesso à Alemanha, tinha acesso à Inglaterra, aos países europeus de modo geral. Então, assim, eu procurei ter muitas informações desse livro. Ainda tem muita coisa, que tem a guerra toda está ali. E esse livro dos psicólogos da época, que deixaram um trabalho muito interessante, muito bom. E eu tenho aqui a minha presença no CPUR, dando tiro no alvo do... Muito obrigado, gente. Foi um trabalho que eu fiz.